meus amigos. Tenho uma mensagem importante antes de começarmos nosso vídeo de hoje. Como muitos já sabem, Divaldo Franco, com sua luz e sabedoria, está enfrentando um tratamento contra o câncer de bexiga. A boa notícia é que ele está estável, cercado pelos melhores cuidados médicos e pela espiritualidade amiga. Mesmo assim, cada prece, cada pensamento positivo faz a diferença. Eu já orei e convido você a fazer o mesmo. Vamos junto enviar energia de cura e amor para esse querido trabalhador da luz. Agora, quero que você participe. Deixe aqui nos comentários sua mensagem de apoio, sua prece ou apenas uma palavra de carinho para que o nosso amado Divaldo fique bem logo. Vamos inundar esse espaço com boas vibrações. E não se esqueça também do like, pois o like que ajuda a divulgar o vídeo. Então, quanto mais like você der, mais o vídeo vai ser divulgado para as pessoas com essa boa energia. E para inspirar ainda mais nossa jornada, hoje a palestra vai ser emocionante sobre o tema de a força da família e investir também na alma para termos um futuro melhor. Então prepare para reflexões que vão tocar seu coração e fortalecer a sua caminhada. E antes de começar, respire fundo, conecte-se com a energia do momento e venha comigo. Vamos assistir juntos. Muito boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião doutrinária, sábado à noite. E para tanto convidamos o nosso irmão Paulo de Tarso para proferir a prece de abertura dos trabalhos desta noite. Amigo e mestre Jesus, companheiros dessa estrada iluminada, convida-nos nesse instante a estar em vosso lado, na presença desses amigos queridos, e caminhando passo a passo nessa direção da luz que nos aguarda a todos. O nosso coração pode se encher de alegria por estarmos, enfim, acertando o passo na direção correta dos nossos destinos. E assim, neste encontro fraterno e amoroso, possamos unir os nossos sentimentos na direção do bem e da paz, abraçando o mundo, todos os sofredores, as zonas de conflagração e guerras, as zonas da drogadição, da alcoolemia, os hospitais, os orfanatos, os asilos, os guetos, as sarjetas, em todos os lugares onde faltar a esperança, o pão, a alegria, que possa essa mensagem de esperança chegar para iluminar as vistas cegas dos que não conseguem encontrar no dia de amanhã a esperança do hoje, a força dos passos necessários ao seu erguimento. Que possamos abraçar a todos nesse instante, nesta união de amor, em nome do nosso Pai Celestial. Que essa casa esteja iluminada pela presença dos nossos irmãos, que os nossos corações abertos a receberem as energias promanadas do mundo espiritual, que as nossas almas estejam em paz. Que ao sair daqui na noite de hoje, levemos às nossas casas essas mensagens alviçareiras que trazem a esperança de um futuro renovado para os que lá se encontram, iluminando os nossos ninhos de luz com a mensagem viva do Cristo e a esperança de um amanhã glorioso. Que estejamos nesta paz agora e sempre, que assim seja. Senhoras, senhores, queridos irmãos e queridas irmãs, espíritas, queridos amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho. Nossos votos
de muita paz para todos. Terminamos o nosso encontro na última quinta-feira com uma frase que era um pedido para a meditação. Invista em uma alma. Nestes dias, todos nós estamos procurando fazer investimentos lucrativos. E a cada momento, os órgãos de divulgação apresentam os investimentos financeiros, aqueles que dão lugar à projeção da imagem do indivíduo, a posições sociais relevantes, a responsabilidades que, para serem atingidas, podem documentar qualquer tipo ético, tanto os exemplos de dignidade, quais os de corrupção. E então, naquele dia, na quinta-feira, havíamos pensado nesse investimento que é a criatura humana, o maior investimento da divindade. Exatamente por ser a criatura humana o único animal que pensa, e por haver adquirido a faculdade mental de uma maneira sacrificial e lenta. Passam-se os milênios para que nós vamos lentamente adicionando aos nossos valores aqueles recursos que contribuem para o nosso progresso espiritual. E um desses últimos valores acrescidos é a criatura humana, que vem deixando de receber o apoio, o investimento da educação, o investimento essencial dos princípios de natureza ético-morais, desses princípios que estão lentamente desaparecendo. E entre eles, lamentavelmente, o princípio da família. A família, que é esta aglutinação de almas para o desenvolvimento intelecto-moral das criaturas humanas, nestas últimas décadas deste milênio e nas últimas do milênio anterior, tem sido posta em discussão, não no sentido de encontrar-se solução para torná-la melhor, porém, por aqueles indivíduos que não tiveram a honra nem a oportunidade de ter uma família para lhe agregar sentimentos de nobreza, exemplos de dignidade e, acima de tudo, uma razão para poder viver. Para tanto, a ciência que promove a cultura humana criou a psicologia para entender as manifestações não verbais, não exteriores, daquilo que cada um de nós é, através de hábitos, de mancomunações mentais, de aparências ou de jogos de toda a natureza, em que nós podemos escamotear os nossos valores legítimos para parecer, em realidade, aquilo que não somos. A família, como todos sabemos, é o grupo de indivíduos que constitui um clã. No início da cultura, não havia família, conforme os padrões éticos dos últimos milênios. A família é o resultado da tradução da família, que era composta pelos guerreiros, pelos servos, pelos escravos, de cada chefe de um lar. Isso era constituída a família. E ainda hoje usamos em italiano
a palavra família para distinguir os grupos pervertidos, aqueles grupos que se dedicam ao mal e que formam verdadeira família, mesmo que não constituído por pessoas do mesmo sangue. Quando vemos falar sobre a família de Al Capone, de Gagliano e de outros tantos que abalaram o mundo e agora estão transformados em coitos de gangsters pela cultura moderna e principalmente americana, essas famílias deram lugar ao questão que veio mais tarde pela sociologia, num clã, numa casa em que se reunia o casal, seus descendentes necessitados, militares para as guerras principalmente, se podia dizer que aquele clã era uma família. E essa família tinha o sobrenome do chefe, daquele que atendia à responsabilidade. Com o tempo, separou-se a família global da família essencial. A família essencial é o grupo de indivíduos do mesmo sangue, que, além de pertencerem ao mesmo grupo, pertencem à mesma consanguinidade. Então, nós dizemos a família Borgia, na tradição, ou a família helênica, ou a família grega, a família brasileira, e também a família Franco, a família tal ou qual. E adquirimos um status de dever e de valores que passamos a merecer desta família. Na aglutinação da família, todos têm o dever essencial de apoiar-se um no outro. É tão curioso que, mesmo quando nós adotamos ideais que não são familiares, temos o dever primeiro de respeitar a família, para depois introduzir as nossas ideias. Está no Evangelho de Jesus um momento desses muito significativo. Jesus havia abandonado a cidade em que vivia, Nazaré, perto de Cafarnaum, a 100 quilômetros, e saíra pela região da Galileia a pregar o seu ideal de uma família universal. Ele deixou, por exemplo, em Nazaré, a família que eram seu pai, sua mãe, seus irmãos, por parte de pai, porque Maria, quando se casou com José, ele era viúvo e tinha vários filhos. Com Maria só houve o filho Jesus. Então, naquele lar, estava o exemplo típico de família. A família consanguínea e a família espiritual, aqueles que vieram tomar parte do mesmo grupo de pessoas. Então, Jesus deixou a família consanguínea e partiu na direção da família universal, pregando a sua mensagem. E porque ele fez assim? Ele tentou levar a mensagem primeiro à família consanguínea. E isso aconteceu quando, no sábado, pela primeira vez, ele estava mais ou menos com 28 anos, ou com 31. As datas da história são sempre relevantes e observadas de uma maneira especial, por causa da medida do tempo, a cada povo, a cada religião. E então, ele vai à sinagoga. A sinagoga, para quem não sabe, era a igreja dos judeus. Mas era muito mais do que uma igreja, era uma escola. Na sinagoga, aprendia-se a ler e a entender os livros básicos, os livros chamados sagrados.
Com o tempo, passam a ser o núcleo familiar de pessoas de diferentes raças e caracteres consanguíneos, cuidando do mesmo aspecto. Então, nós vamos a uma escola hoje, a uma universidade. Ali nós temos indivíduos de vários países, de várias cidades, de vários clãs, várias raças, etnias, e somos todos encaixados na família de Oxford, em Harvard, em tal, na família do estado de São Paulo, na USP, muito falada no passado. E então Jesus tenta falar àqueles que constituem a família. Mas é uma coisa curiosa. Raramente, aqueles que vivem conosco nos dão o respeito que nós merecemos. E nas famílias domésticas, aquelas da consanguinidade, normalmente há muita desinteligência. Os mais velhos, os mais jovens, as afetividades, as brigas de afetividade dos pais, da mãe, e de dizer que esse é mais bem amado, aquele é mais bem cuidado, não de acordo com a realidade, mas de acordo com os seus sentimentos. Se a pessoa é ciumenta, todo mundo gosta de todo mundo, menos dele. Equivale a dizer, ele é que não gosta de ninguém. E a esse fenômeno psicológico, nós vemos aí uma psicopatia. Ele joga no outro os seus conflitos. Então, toda pessoa que culpa os outros é porque se sente culpada e não tem coragem de assumir a problemática. Qual é a função terapêutica da psicologia? Conscientizar a pessoa da sua responsabilidade. Descobrir-se, desaparecer a farsa de ser um pobrezinho. No Brasil, nós temos uma expressão ridícula que quase todos usamos: coitado. Nós podemos ver uma cena terrível e nós, meu Deus, coitado. Aí a gente já consagrou, coitadinho, ele é infeliz. Às vezes foi ele quem produziu a infelicidade. Não é cuidado, não, ele precisa de uma surra para poder adquirir consciência. Dois irmãos, eu tenho visto muito, são inimigos dentro de casa. E os pais são a favor de um e declaradamente inimigos do outro. Então, o outro que se queixa tem razão, não é amado. E como não sabe o conquistar, joga para fora os seus conflitos, acusando os pais, que hoje não gostam dele, porque ele não soube conquistar. Quantas vezes nós temos visto, até na televisão, as crianças birrentas. Tem sido até muito interessante. Os pais vão ao shopping. E a criança que vai ao shopping é falta de caridade para com o pai ou a mãe que leva. Porque a criança quer comprar tudo, é natural. Tudo que é novidade ela quer. E então, nós vimos a criança birrenta, vai e quer aquele boneco de pelúcia, mas quer também uma torta, quer também qualquer outra coisa. A primeira coisa, os pais ou o responsável oferecem. Mas já a segunda diz, não, eu já lhe dei tal coisa. Aí ela bate os pés no chão, choraminga. E muitos pais mal educados educam pior. Porque para que a criança não faça um escândalo, eles então dão. E a criança compreende que a técnica é ser birrenta. Porque a criança é muito mais inteligente do que parece. Ninguém se iluda. Ela está na fase do aprendizado e aprende tudo, principalmente o que não deve. Se por acaso nós reagimos a uma coisa que ela faz, aí é a chapa que ela tem para nos explorar. Mas se ela faz uma coisa que não dá a menor importância, ela desiste, porque aquilo não deu certo.
E eu acho muita graça que eu tenho visto, e quando pego numa dessas redes, a criança birrenta que se joga no chão, também tem o adulto, tem a esposa birrenta, mas eu acho uma graça da esposa, né? Porque já é velha demais para pirraçar o marido, para chantagear o marido, coitado, porque o marido é um coitado. Ou também os maridos que chantageiam as esposas e que fazem birra e que realizam todas essas manhas que nós, adultos, possuímos para poder encontrar o nosso prazer, o nosso bem-estar. Ainda ontem, eu estava com muita dor de cabeça que eu tenho tido nos últimos dias, e uma criança, a mãe disse, fique bem que eu estou indo ao shopping. A criança, mamãe, me leva. Não, não vou levar, porque você vai querer tudo. Não, mamãe, não vou querer tudo, não. Eu prometo. Eu acho graça a gente acreditar em promessa de criança. Pois tem gente que acredita. Aí a mãe diz assim, eu vou levar, mas se você quiser tudo, eu não vou dar. Tá bem, mamãe. Antes de chegar ao shopping, a criança foi dizendo do carro, tomara que tenha uma bonequinha não sei o quê, tomara que tenha um ursinho pardo, tomara que tenha pizza, não é, mamãe? Ah, nós ainda não comemos nada, não sei o quê. E a mãe foi ficando irritada já na ida. Quando saltou do carro, o anjinho já viu logo aquela loja que tem de tudo que a criança gosta. E os adultos também. E ela já correu, já pegou um ursinho, pegou o carro de bombeiro, pegou outro. Mamãe, eu só quero isto. Eram 3 coisas. A mãe meditou e disse, só vou lhe dar o carro de bombeiros. Porque a mãe sabia que ela gostava do que fazia mais zoada. Então, deu, ela ficou, e disse, mas mamãe, aquela bonequinha. E aí a mãe disse, eu não vou lhe dar. Ele se jogou no chão e ficou batendo os pezinhos, chorando, batendo a cabeça. E eu disse ali, ai meu Deus, como está faltando um bom psicólogo chegar assim e dar um beliscão com todo o carinho para o povo do fã. Venha, meu amorzinho. Olha, não há birra que aguente. Mas a criança sabe que se a gente fizer isso, ela chora mais alto. Então, ele diz bem baixinho, se chorar mais alto quando chegar em casa, é que nós vamos ter um samba do Nego Doido. Aquela história, pode chorar aqui, mas vai chegar em casa e se prepare. Então, os nobres psicólogos da má educação, da falta de respeito, vão dizer assim, que crime! Como é que no século XX, na época que nós estamos vivendo tão boa, fala em dar beliscão, por gentileza, porque tem outras coisas mais apetitosas do que o beliscãozinho da criança. E eu me lembro que tudo isso depende muito do conceito de família. Nós educamos 666 crianças órfãs. E não tinham essa de não, ter birra porque não sabe como é o nome da mãe, nem do avô, nem da tia, nem da prima de Dona Margarida, não sabia. A pessoa veio, deixou e foi embora. Então, nós recebemos com o carinho que não teve em casa e educamos. Educere é a palavra latina, erguer para cima, educar, como ensinava Sócrates. Educere, educar, criar hábitos. Educar é a arte e a ciência de criar bons hábitos, porque existem maus hábitos. E então, eu vejo que os pais atuais não querem ter trabalho com filhos, porque tudo delega a uma pessoa responsável, a um aparelho, dão logo aquele computadorzinho para mostrar que está na hora, e ainda você não faz ideia, com 2 anos, pois já tem seu computador. É natural que tenha também paixões a que o computador leva, porque não pode ter um computador aos 2 anos. Ah, mas ele já acerta por antecipação, mas não sabe discernir. Para os 2 anos, em qualquer tratado de psicologia,
nós vamos encontrar a imaginação. Eu era uma criança pobre. Meus pais não precisavam, nem podiam comprar emprego, ou melhor, brinquedo. Mas eu nunca senti falta, porque em Feira de Santana tinha trem, mas lá em casa também tinha. Quando o ferro de engomar quebrava, a gente amarrava uma coisa e puxava e saía apitando. Era o trem. Porque o que valia não era o objeto, era a imaginação. Se a gente queria fazer para o Natal uma freira, meu Deus, coisa fácil. Fazia o oquinho, pegava uma castanha, botava em cima e cobria do pano preto da freira. Então, assim, no meu presépio tem freira, no meu presépio tem Iemanjá. Lá em Feira, como nesse tempo não havia umbanda, tinha assim, a sereia. Qualquer pedaço de vidro brilhante virava o lago. E qualquer sereia desconjuntada, faltando a perna, faltando o rabo, faltando o que for, botava ela se olhando no espelho. Mas o espelho era tão pequeno que nem dava para ela refletir. E enriquecia a imaginação. E todo cientista é um notável imaginativo. Todos eles asseveram que desde criança, é muito comum, desde criança que ele pensa em ser médico. Eu tenho um caso numa cidade do interior de São Paulo que venho acompanhando. É uma família próspera e o pai teve 3 filhas. A última filha veio exatamente quando morreu o único filho. A família ficou desolada, porque ele morreu com um câncer cerebral terrível, aos 13 anos. Sofreu câncer 12 anos. E era de uma resignação ímpar. Uma vez eu lhe perguntei, você gosta de tomar o rádio, tomar a químio? Ele disse, gosta. Não lhe faz mal? Eu disse, não. Por que não é? Porque eu vou para São Paulo, aí eu vou brincando na estrada, a imaginação, vou me distraindo, e aí o médico diz assim, eu vou botar um fogo nesse câncer que você tem aqui no cerebelo e tal e tal. Eu só não gosto de volta da viagem, porque a gente perde 2 horas. 2 horas eu fico preso dentro do carro. Ele veio a desencarnar de uma forma muito dolorosa. E nasceu uma irmãzinha. Quando ela começou a falar, ela um dia disse assim aos pais, papai, eu quero estudar uma ciência da cabeça. Porque ela ouvia falar que o irmãozinho teve câncer de cabeça. E passou, depois foi para o jardim de infância e começou a procurar objetos relacionados à cabeça. Passou para o primário e dizia, quando eu crescer, eu quero ser neurologista. Mais tarde, quando foi fazer o curso superior, declarava, eu desejo estudar cérebros em toda a sua profundidade. Hoje, ela está com 15 anos e está em Boston, na Universidade de Harvard, estudando exatamente essa neurologia para erradicar esse câncer infantil que até hoje é incurável. De vez em quando eu a vejo, desde recém-nascida a agora uma mocinha. E ela tem todos os valores de uma pessoa normal. Joga muito bem handball, ganhou um prêmio internacional em handball, é a melhor aluna da sua escola de alemão, estudou coreano aos 12 anos, agora aos 14 está numa escola de alemão, em que tudo é alemão da melhor qualidade, porque ela pretende fazer o seu estudo de neurologia na Alemanha. Então, e muitas pessoas que são grandes descobridores desde pequenos que brincavam com aquilo que a imaginação concebeu como sendo, mais tarde, o que era importante. Então, nós devemos investir em nossos filhos, salvá-los desta onda de depravação.
A gente fala, orienta, a criança repete, enfrenta. Eu tenho visto enfrentar. Enfrentar as mães. Às vezes no aeroporto, esperando um horário. E uma criança que eles têm uma força rodando, eu digo comigo, vamos ver qual é dos dois o que vai cansar primeiro. Sou eu que me canso, de tanta na rodar. E a mãe e o pai estão numa boa, tomando sorvete, e o resto do povo que aguente. Dentro do avião, fica chutando a poltrona. E quem está na frente e é vítima, não pode reclamar, porque os pais se aborrecem, porque eles compraram o avião inteiro. E a gente fica com uma raiva que, se pegar, é capaz de cometer um erro, por falta de educação do adulto. Os pais, com exceções, não querem ter o trabalho de educar. Educar é criar condições de equilíbrio. E na educação é muito importante um fator chamado instrução. A grande maioria pensa que educar e instruir são a mesma coisa. Educar é criar hábitos sadios. Instruir é oferecer conhecimento. São duas coisas diferentes. O lar educa, a escola instrui. Como nós vivemos para ser educados, a sociedade nos educa para o bem ou para o mal. Então, nestas 2 últimas décadas, como nós temos sido instruídos para aquilo que é um equívoco, um desrespeito à natureza, a título de direitos humanos, nós nos permitimos qualquer patologia, qualquer loucura, porque eu tenho esse direito. Mas eu também tenho, e os 2 direitos não casam. Então eu vou viver em choque permanente. Não seria melhor que, se eu tenho o direito de fazer tal coisa, eu me lembre que fulano também tem. Eu, então, mantenho o equilíbrio no meu direito e ele mantém o equilíbrio no seu direito. E ambos nos encontramos no meio. Até há pouco tempo, determinados comportamentos sexuais eram tidos como endemoniados, enfermiços, degenerados e etc. O progresso, que é uma coisa maravilhosa, fez que nós adquiríssemos uma maturidade psicológica a ponto de entender o indivíduo do que ele é interiormente, sem exigir que ele pareça o que é, porque muitas vezes nem ele sabe. Durante muito tempo eu não sabia o que eu era. Eu me estudava, as minhas reações, eu meditava, lia o Evangelho para me conhecer. E quantos de nós, adultos, estamos buscando um psicólogo para resolver problemas da infância, que ficaram ergastulados em nossa memória? Então, o progresso foi impondo o respeito de uma pessoa pela outra. Então, eu respeito o indivíduo porque ele é um indivíduo. Agora, a dimensão do meu respeito está no respeito que ele se impõe. Se ele procede bem, se é uma pessoa que tem caráter aqui no bom sentido, de dar ao outro o direito que ele merece. Eu, então, lhe dou uma distinção na minha afetividade. Passamos a ter, por esse indivíduo, um respeito bem maior. Mas se ele não se valoriza, tampouco importância eu lhe dou. E chegamos ao momento de vermos verdadeiras aberrações. Vamos falar muito rapidamente. Por exemplo, o organismo é fabricado para determinado tipo de comportamento. Por mais que a mente procure estruturar a adaptação, há sempre uma incompletude, porque os órgãos foram feitos para determinadas funções. E toda vez
que essas funções são modificadas, há uma distonia orgânica, a princípio de natureza biológica, depois emocional e depois psicológica, porque a pessoa perde a noção do equilíbrio. Devemos falar alto, mas não gritar uns para os outros. Em nossa casa, nós éramos 12. E na casa vizinha, a senhora tinha 3 filhos. E ela perguntava à minha mãe, mas o que é que a senhora faz que a gente ouve o pessoal brigando aí? Ela disse, eles que briguem. E balançava assim a cabeça torta. Eles que briguem. Mas como é que a senhora consegue botar no jeito? Quando estão discutindo, eu digo assim, silêncio que eu quero dar um recado. E aí um estava, cala a boca que vai estar falando, cala a boca, cala a boca. Quando terminava, metade ouviu, metade não ouviu. Mãe, repita. Não. Eu já disse o que é, pergunte a seu irmão. E passaram a me respeitar. Porque eu não posso gritar contra 12. E 12 crianças, chegaram até a questão de adulto. E alguns inimigos um do outro, inimigos de outras reencarnações. Lá em casa nós tivemos inimigos excelentes, porque não pode ser nada mais delicioso que ser inimigo da nossa irmã. Então a gente fazia aquela sujeita, aí todo mundo já sabe quem é. Aquele sujeito, quem é que não sabe? Aquele cara. Então a pessoa não vai cair na desonra de pronunciar o nome. Olha que infantilidade, pronunciar o nome. Pois bem, então hoje nós estamos num momento espiritual de tal forma que ser normal, já diz a psiquiatria, ninguém é. Portanto, isso dá um grande conforto. Porque quando alguém disser, você é tal, muito obrigado. Você pegou o que é que eu sou, muito obrigado. E você? Eu sei lá o que é que sou. Então, fomos criando. E criamos uma cultura, agora, terrível. Na afetividade, a família desapareceu. Porque a mãe namora com o namorado da filha. Até o dia que a filha pega, a pessoa está casada. E a mãe pede para ir para casa lá para ajudar a filha, principalmente quando nasce o netinho, etc. Normalmente, a mãe toma conta do netinho e do marido. Toma conta também do marido. Até o dia que a pobre da vítima percebe. Mas se perguntar-lhes, é perfeitamente natural. São criaturas diferentes, podem coabitar. Não é exatamente assim. A natureza não nos fez ao acaso. Einstein dizia que Deus não joga dados, quer dizer, não é um aventureiro. Ele tem cálculos matemáticos para poder fazermos como somos. Nós somos resultados de bilhões de anos de experiência. Imaginem um troglodita e hoje uma barata. A barata de hoje foi o troglodita de ontem. Né? Não podemos ver um calango, um desses répteis, que foi aquele monstro dos primórdios. Eram experiências, até a experiência deste corpo que deu certo no nosso clima e na nossa situação planetária. E quando nós vimos pessoas diferentes por residirem em outras condições, achamos que ele é diferente, mas ele também vai achar que nós somos diferentes. A família é a nossa estrutura e é de grande responsabilidade, porque ela é fruto do amor de Deus, que é o Pai da família universal. Daí nós dizemos assim, vamos tratar de ajudar esta família pobre, porque estaremos ajudando a humanidade. Vamos ajudar a esta pessoa para que ela possa dar dignidade à sua família. Eu havia pensado em alguém que
ao saber da sua vida há muitos anos, eu fiquei muito emocionado e passei, desde aquele dia, a acreditar na sociedade. Passaram-se os anos, eu proferi umas 50 conferências sobre esta pessoa e, há 3 anos, eu estava em New Jersey, nos Estados Unidos, ia proferir uma conferência em uma universidade em New Jersey, mas eu não sabia exatamente quais eram os dados da universidade, como foi criada. E quando eu cheguei com o meu tradutor, estava um pôster com a fundadora da universidade. Era a mulher que eu tanto amava, a mulher que há 50 anos, naquela época, havia dado importância a si mesma e à família. Vou ver se posso sintetizar, porque é uma das histórias reais mais belas da atualidade. Ela nasceu no estado da Carolina do Sul. A Carolina do Sul, no século pré-anterior, ainda mantinha escravos até o começo do século XX. E ela pertencia a uma família de escravos. Essa família era constituída por 17 filhos e os pais. Era, portanto, uma família de 19 pessoas que morava no lado negro da cidade. O lado negro era, além do depósito do lixo, as casas, os barracos, onde se colocava tudo que era indesejado. E ali naquele local, ela nasceu. E a sua vida era despertar às 5 da manhã, ir para os algodoais, porque era uma região plantadora de algodão, e voltar para casa às 5 da tarde, comer um mingau de milho, deitar-se para levantar no outro dia às 5 horas. E não ganhava nada, eram escravos. Por beneficência, o seu patrão permitia que o pai morasse com a família. Mas ela, aos 3 anos, acompanhou a mãe, que era lavadeira e plantadora de algodão. Ela lavava roupas de uma família rica para ter algum dinheiro. E o patrão permitia. A mãe foi entregar uma roupa que lavara e passara a ferro. E levou a irmã, a filhinha, de 3 anos. A menina foi até a cidade e ficou encantada ao ver a diferença dos barracos para as casas e as construções. A mãe entrou pela cozinha, porque o escravo não podia entrar pela porta da frente. Ela, na cozinha, batia 3 vezes a porta, que era aberta por outro escravo do lado de dentro, e não podia entrar, a não ser que tivesse permissão do dono da casa. Não era gente, era menos do que um porco. Não tinha nenhum direito nos Estados Unidos. Aqui também, em toda parte. Mas bem, então a mãe chega e bate. E ela está deslumbrada de ver aquela porta, também com o mosqueteiro. Um outro escravo abre, a mãe entra e leva pela mão até a primeira sala e diz para ela, não saia daí, não toque em nada. Ela ficou assustadinha. E a mãe foi adiante a uma outra sala, onde entregou a roupa, e uma outra escrava estava dando a roupa para a próxima semana. Nesse ínterim, ela olhou pelo lado e viu 2 meninas brancas, louras, muito bem vestidas. Pareciam 2 bonecas. E então uma delas disse, venha brincar. Ela atravessou a área e foi brincar. Aí deram uma boneca para ela dar banho, ela deu banho, tudo na imaginação. Deu banho, vestiu. Ah, vai ter hoje um princípio tal. Então ela preparou as bonequinhas para o lanche e estava deslumbrada. Subitamente,
Ela olhou para o lado e viu em cima de um móvel uma coisa estranha, uma coisa assim, quadrangular e achatada. Ela então chegou e pegou e olhou. Quando ela olhou, a Ana Branca chegou e tomou, com toda a estupidez, e disse assim: deixe, você não sabe ler. Como é que você pega no livro? Ela se assustou, foi quando a mãe a chamou. E ela foi chorando. Entrou a mãe e lhe perguntou o que havia acontecido, e ela narrou o incidente. A mãe disse: minha filha, aquilo é um livro. Mas o que eu não sei ler? Ela disse que aquilo a gente olha e está escrito uma carta, está uma fotografia de um lugar que a gente não conhece. E lhe deu uma explicação rápida e tosca a respeito do livro. Ela chegou em casa e disse assim: mamãe, eu vou aprender a ler. Chamava-se Mary Jane, a menina negra que não sabia ler nem escrever. Os irmãos acharam aquilo engraçado, porque para que afrodescendente queria saber ler? Era gozar a vida, tomar terebentina, tomar álcool e ter o prazer até a morte, porque não passava de um bicho que morava perto dos brancos. E ela falava muito disso. Quando ela completou 5 anos, ela disse assim: mamãe, como é que eu aprendo a ler? A mãe disse: existe uma religião, e essa religião ensina pessoas de cor, como era chamada nos Estados Unidos, colored, a ler e a aprender. Quem sabe que você não vai encontrar uma pessoa que lhe ensine? Então, a notícia no bairro infecto, cheio de doenças pela sujeira, as crianças não tomavam banho, eram um monte de remendos, de feridas, pés descalços na rua. Isso eu alcancei na minha cidade, que é uma herança da Idade Média. A criança é somente um trambolho para dar trabalho. Então, uma jovem que era protestante e que se dedicava a procurar pessoas de cor que desejassem aprender a ler, foi ao Godoal e procurou Mary Jane. Ela apareceu e a moça disse: Mary Jane, eu sou professora e estou procurando uma menina que queira aprender a ler, porque há uma amiga minha que é costureira e ela resolveu dar 1/10 do seu salário em favor de qualquer criança que queira aprender a ler, mas desde que seja negra. E eu escolhi você. Ela ficou estuante. A senhorita, que também era negra, foi à sua casa, acertou com os pais, e ela foi matriculada. Mas a escola ficava a 10 quilômetros da casa que ela morava, no Algodoal. No dia seguinte, ela foi preparada pela mãe, que era muito zelosa, deu-lhe banho, vestiu-a com a roupinha bem remendada. E quando ela ia saindo, o lixeiro disse: venha de carro. Era um carro puxado a cavalo, e ela fez essa viagem. Foi à escola, a primeira aula. Era uma escola só para crianças afrodescendentes. Quando ela voltou, à noite, o pai estava sentado com um jornal que ele apanhou do lixo. E disse: já teve a aula? Já. Então, leia para eu ver. Ela disse: não é assim não, papai. Lê num dia só. Ah, então é coisa para branco. Como é que a gente vai gastar o tempo para aprender uma coisa que se é para ler e não aprende a ler? Mas ela conseguiu, durante aquele ano, ser uma excelente aluna. Então, aquela moça intermediária conseguiu para ela, investiu, porque viu a vivacidade, em uma escola para ela em Chicago, porque não era todo lugar que tinha escola para negros. Eles não precisavam aprender a ler. E então conseguiu
uma bolsa de estudo através da mesma senhora protestante. E ela foi. Quando ela chegou à escola, a escola americana, negra, mas muito bem organizada, só para crianças negras, e ela, pela humildade, já que havia algumas crianças brancas, intimavam-no, faziam bullying, e ela, muito gentil, terminou por conquistar suas alunas. Mas a bolsa que ela ganhou era muito pequena, mal dava para o curso e um pouco de alimentação. Então ela passava muita fome, porque não dava para comer. Ela se tornou, então, auxiliar de suas colegas, ensinando-as principalmente matemática. E então foi aprendendo, foi colocando um salário de $0,5 por semana e conseguiu tirar todo o curso primário, tornando-se muito importante. E a moça, sua amiga, investia. Ela voltou para os algodões e disse aos pais: eu gostaria de saber por que o negro não pode saber ler. Que mal faz em ler? Vai ajudar a sociedade. Mas havia um capricho na Bíblia que dizia que eles eram animais e que não tinham alma. Matar o negro era um bem que se fazia à sociedade. Em Angola, no lugar em que se abençoava a carga de escravos, havia um sacerdote que tirava o pecado dos brancos e eles partiam como animais nos navios negreiros para as Américas e para a Inglaterra. Por fim, ela conseguiu outra bolsa de estudos ainda em Chicago e foi para lá. E terminou por conquistar, pela gentileza, pela amizade, mestres e colegas. Então, quando ela se formou, havia agora a necessidade de ensinar, mas não havia escolas. Então, ela conseguiu uma escola a 200 quilômetros de Chicago. Mesmo assim, ela foi. Pegou 2 meninos negros na rua e levou-os para baixo de uma árvore e começou a ensinar. Ela começou a trabalhar com caixotes de cebola vazios, tornando classes, várias mesas de bacalhau que vinham da Europa, transformados em mesa dos professores. E chegou a ter 20 alunos, que ela trabalhou durante algum tempo. Mas o ideal dela era ver todos aqueles meninos afro aprendendo a ler e a falar. Ela percebeu que não era uma tarefa fácil, porque, além da perseguição branca, eles não tinham nenhum interesse. Para que aprender a ler? Para depois tomar terebentina e tomar um outro produto alcoólico? Mas ela não desistiu. Saiu pelas ruas recolhendo as crianças e lembrou que toda criança gosta de cantar. Formou um coral de menino de rua para cantar músicas populares. E onde havia qualquer grupo, ela levava uma parte, fazia um coral, ganhava algum dinheiro e começou a pensar em ter uma escola. A sua escola. Certo dia, ela leu no jornal que naquela cidade, agora na Flórida, estava um homem muito considerado, Washington Stanley. Esse homem era também afro e foi o homem que mais ajudou ao Colored na América e no mundo. E ele tomou sob proteção a Mary Jane, se tornou seu protetor. Era um homem, era mais fácil. E falou com ela que se eles conseguissem ter uma escola, seria muito diferente. E ela, então, soube que o senhor Ford, dos automóveis, estava visitando a cidade e que ele era um homem muito generoso. E se diz também que ele acreditava em reencarnação. Eu nunca averiguei isto, mas se crê
que era reencarnacionista. Acontece quando ela soube que o senhor Ford estava lá na cidade, ela telefonou para ele, dizendo que era uma idealista, que tinha um terreno muito bom e precisava de construir uma escola para crianças negras. Se ele poderia marcar uma entrevista para ela. Era uma coisa impossível. Um negro num hotel de luxo, falar com alguém era proibido. Ele disse que sim, que no dia seguinte ela viesse, deu o número do carro, ou melhor, do apartamento, e acertaram. No dia seguinte ela foi, mas quando chegou à porta foi proibido de entrar, não podia entrar. E o vestido estava muito gasto. Ela deu uma volta em torno do prédio e na lata de lixo ela achou um casaco de pele. Era verão. Ela, então, vestiu o casaco de pele, suava como um cuscuz por toda parte. E então ela teve uma ideia. Não era proibido entrar no hotel, era proibido entrar no elevador. Ela então pulou a janela, pegou a escada de incêndio, foi até o 7º andar e chegou à porta do apartamento, bateu. E uma voz lá de dentro falou o momento. Um escravo abriu a porta e quando a viu disse: "O que é que você faz aqui? É proibido, saia imediatamente. Mr. Ford está esperando uma visita." Ela então falou bem alto assim: "A visita de Mr. Ford sou eu." Ele ouviu. Estava no quarto. "Pode entrar." Ela aí olhou para o contemporâneo negro, sorriu e entrou com um casaco. Quando Mr. Ford saiu e viu aquela coisa embrulhada no casaco de pele de cor rosa, suando por todos os poros, pela cabeça, ele disse: "Mas eu não sabia que a senhora era uma negra." Ela disse: "Muito bem." E pensou bem: "Eu sou só uma parte negra. Veja essa dentadura." Ó. Ele achou notável. Ele gostava de pessoas alegres. E disse: "Muito bem, você tem uma dentadura melhor do que a minha." Ela disse: "Porque nós, os negros, fomos fabricados de uma maneira especial. Deus nos deu tudo de bom que negou ao branco. O branco é fraco, tem dente cariado, tudo. E eu, ó, nada." Ele achou aquilo maravilhoso. Disse: "Pois não, senhora, o que é que deseja de mim?" "Ajudar a minha escola." E aí ela contou seu ideal. Ele ouviu com muito respeito. E disse: "O que é que você quer que eu faça?" "Que me dê uma contribuição, me dê uma ajuda." Ele disse: "E já tem a escola?" Ela disse: "Não, eu tenho terreno." "Aonde é o terreno?" "O senhor iria comigo lá?" "Perfeitamente." Então ela que entrou pela escada de incêndio, saiu pelo elevador. E quando passou da porta, ela olhou para o porteiro, riu e mostrou os dentes. Pegou o carro, Ford, 1929, foi sentada, dando adeus a todo mundo que parava por ver aquela criatura ao lado do homem mais rico da América, o autor do automóvel, um homem notável, e ela feliz. E saíram da cidade e disseram assim: "Mas a sua escola fica longe." Fica no lugar em que as dificuldades são muitas. E foi para a região do lixo. Quando chegou lá, ela disse: "Minha escola está ali." E apontou o lixo da cidade. Ele disse: "Mas aquilo ali é o depósito de lixo." Eu disse: "Por enquanto, se o senhor me ajudar, vai ser a minha escola." Ele olhou bem para ela e disse: "Você pretende transformar um monte de lixo numa escola?" Ela disse: "Pretendo não. Eu vou transformar um monte de lixo numa escola." Ele deu $20 mil, corresponderia hoje a $400 mil. Deu-lhe o cheque, agradeceu, e ela contratou uma empresa para limpar o terreno, conseguiu permissão da prefeitura e construiu a primeira escola. E saiu para poder caçar criança para ir para a escola. Era uma coisa, caçava uns, botava lá dentro, eles fugiam. Eu me lembro de Dom Bosco,
Dom Bosco, que todos nós amamos, era um médium notável. E quando ele fez uma casa para as crianças, ele pegou a própria casa de 3 andares e montou, colocou camas, colchão, e isso e aquilo. E a mãe dizia, meu filho, não adianta. Adianta. E ele foi para as ruas, trouxe as crianças, alimentou-as, foi dormir. No dia seguinte, quando ele acordou alegrinho, as crianças haviam fugido e levado o colchão, travesseiro, coberta, tudo o que tinha. Ele disse, mas eu não vou ceder. E hoje a organização São Bosco no mundo é maravilhosa. Ele era um médium notável, notável. Pois bem, ela aí com aquele Theodore Washington construiu escola e escola, e foi ficando famosa, e começou a ampliar, a ponto de quando ela estava nesse terrível tormento, agora em Chicago, que era uma cidade miserável, de crimes, de hediondez, de abandono, uma das suas amigas ficou doente, necessitava de uma apendicectomia. Havia um médico que era muito bom, mas todo médico era branco e todos se negavam a operar que fosse descendente africano. Ela foi a um deles e suplicou. E disse, é uma pessoa negra, mas se eu opere de olhos fechados, faça de conta que é branca. Ele ouviu e se sensibilizou com a lealdade dela e fez a primeira cirurgia a que o negro foi submetido nas Américas, a cirurgia por um branco. Quando ele terminou e que disse que tinha saído tudo muito bem, ela se aproximou da janela, olhou para o céu e disse assim, você, era muito íntima de Deus, deve estar brincando comigo, porque eu vou construir um hospital só para negros. E você vai me ajudar quanto antes. Um mês depois, ela havia conseguido um terreno em uma área infinitamente perseguidora dos escravos e fez o primeiro hospital para negros. Ela agora já era adulta, casada, separada, vivia mal vestida, rasgada ou arrebentada, não tinha tempo. O tempo todo era para recolher ajuda para as suas crianças, para os seus irmãos, que ela matriculou na escola de Chicago e tinha que pagar 10, 12 dólares mensais. Na época, a moeda era bem diferente, valia bem pouco. E ela continuou no terrível afã. Então veio a Segunda Guerra Mundial. Estava no governo o presidente Roosevelt. Ele havia sofrido de paralisia infantil e usava bengala, usava carrinho, etc. Mas era considerado um grande democrata. A esposa dele, Eleonora, era famosa pela bondade, pela coragem. Foi muito perseguida, difamaram-na, porque a sociedade ainda se compraz, quando não consegue vencer, difama, porque é uma maneira de diminuir. Mas ela também não deu a menor importância. Ele chegou à guerra e ele colocou impostos para as escolas pagarem. E ela mal podia sustentar. Há um momento célebre da sua vida, ela vai falar com ele em Washington. Nenhum negro nunca tinha falado com um branco. Ela consegue uma entrevista. Ele a recebe na sala azul, famosa, e ela então lhe diz, presidente, eu estou preparando candidatos para votar do senhor na minha escola. Como é que o senhor põe um imposto na minha escola? Eles vão deixar de estudar, ficarão analfabetas, e o senhor não terá votos de negro. Veja que astúcia. Já pensou quantos negros nós somos na América? Ele disse, mas eu não posso. Eu taxei para todas as escolas, estamos na guerra, minha senhora. Estamos na guerra. E a senhora tem de convir
que é necessário um grande sacrifício para vencer a guerra. Ela levantou e disse assim: pois é, eu me enganei com o senhor. Eu votei no senhor, como todos os negros que sabem votar. Mas nos enganamos, porque o senhor é alguém que prega a morte, a guerra. Mas eu sou a mulher que salva vidas. Eu não votarei no senhor na próxima eleição. Até logo. Saiu. E ele não cobrou impostos das redes de escolas de Mary Jane MacLeod de Bethany. Dispensou-as pela coragem desta mulher trabalhar na educação. Mais tarde, quando veio a paz, o jovem soldado estava em Atlanta. Ia pegar um avião. As cercas eram para negros, para brancos. Eram separadas. Ela estava no lado dos negros, que ia pegar o avião, e do outro lado vinha um soldado branco jovem, pelo lado dos brancos. Quando ele a viu, ele saltou a cerca vegetal, a cerca viva, e abraçou-a. Ela parou, e um colega dele disse: como é que você abraça uma negra desta? Ele disse: muito bem, eu estou na guerra, agora nós vamos para o Vietnã, para poder salvar os amarelos, aqueles que estamos lutando contra eles. Mas eu vou por causa desta mulher, cuja vida eu li, e ela me ensinou que todos somos irmãos, e nós vamos trabalhar pela paz no Vietnã. Ela, pela primeira vez, chorou, que ela viu o fruto da sua vida daquele rapaz branco. O futuro seria beneficente para ela. Mais tarde, começa a dinastia branca no Senado, com os Kennedys. E logo depois, o movimento de revolução para acabar não só com a escravidão, que já havia desaparecido, mas também com o preconceito racial. O Colored já não era Colored. Eu me lembro de um negro, Washington, que era extraordinário. Ele trabalhava numa plantação de amendoim. E um dia ele pegou um amendoim e disse: mas que milagre! Como é que uma raiz na terra pode virar uma semente desta? Abriu e comeu o amendoim. E então ele se perguntou assim: para que Deus fez o amendoim? E Theodore Washington foi estudar agricultura. Ganhou o Prêmio Nobel de Agricultura por causa de uma pergunta: o que é que Deus fez? Para que o amendoim? E estudando o amendoim, ele conseguiu extrair 84 subprodutos do amendoim. E hoje no mundo, o amendoim é de grande relevância, tanto para a indústria da alimentação, como para a indústria dos óleos finos das placas metálicas. E é curioso, porque ele era negro. Quando ele foi receber o Prêmio Nobel, todo mundo entrou pela porta da frente. Ele entrou pela porta do fundo. Mas todas as atenções voltaram-se para aquele homem isolado, porque era negro, que recebeu o Prêmio Nobel e ofereceu o Prêmio Nobel ao amendoim. Não aceito nada. Foi o amendoim que me redimiu e que me deu paciência para suportar os brancos intolerantes. Então, são histórias marcantes. Este homem se tornou amigo de Mary Jane MacLeod de Bethany. Ela, então, durante essa guerra do Vietnã, ela foi entrevistada por um programa de televisão 24 horas que havia nos Estados Unidos, chamado Costa a Costa.
E o entrevistador era um desses tremendos. Mandou chamá-la porque queria entrevistá-la. Ela foi. Mas agora já estava cardíaca, com 72 anos, viajava acompanhada de um médico, que ela fazia lindíssimos discursos, tinha uma voz canora, e então falava 20 minutos, descansava 20, voltava a falar. Ela então foi. Primeiro ela pediu licença para cantar um dos hinos mais lindos, God Bless America, Deus abençoe a América. Foi o hino cantado no dia 11 de setembro, depois da grande tragédia das Torres Gêmeas, quando o Pentágono e a América se reuniu na Casa Branca, no jardim, uma jovem negra cantou, Deus salve a América. A América não seria nunca mais destruída. É muito lindo, God Bless America. Ela, então, foi. E ele, com aquele entusiasmo, começou a perguntar, mas como é que a senhora chegou a esse momento? Ela disse, porque alguém investiu em mim. Foi aquela coleguinha, aquela moça que foi ao Algodoal e que lhe deu a bolsa. Jamais poderia pensar que ela ia educar 10 milhões de negros nos seus educandários, que ela construiria não uma sociedade negra, ela introduziria na sociedade aquele que era rejeitado. E hoje nós vemos aí, a América teve o presidente negro, graças a esta mulher. Obama deixou um lastro de dignidade, e a mulher dele agora está sendo cogitada para ser presidente da República. No entanto, são negros, mas de um valor incomparável. Vejo no cinema quantos negros ganharam o Oscar, e como no passado, porque um ator era negro e ganhou o prêmio, não pôde receber, porque ele era negro, não podia entrar no auditório. E então, a história de Mary Jane McLeod Bethany é a história de que Deus está conduzindo a barca da humanidade. Vivemos um momento muito difícil. As tragédias, os ódios, a forma como filhos têm assassinado pais aqui no Brasil. Uns 4 ou 5 exemplos no último mês. O filho assassinou a mãe, a irmã, o pai. Um outro assassinou o pai, a irmã e o irmão menor, porque poderia... Enfim, coisas que a gente sente mal apenas em imaginar. Mas Deus está investindo em nós. Neste momento, estão reencarnando espíritos de alto teor vibratório, espíritos nobres. Nós vemos crianças de 3 anos tocando piano, de memória. Crianças de 4 anos regindo orquestra de 100 músicos de memória. Ele sabe não somente a partitura, como todo o acompanhamento. Estamos vendo uma das histórias que eu mais gosto quando falo de reencarnação, a história de Kim Wong-yang, aquele menino que começou a falar com 9 meses. Eu tenho contado muito. Pois aqui em Feira de Santana, anota, em Feira de Santana, o menino começou a falar russo com 2 anos. Agora ele fala português, inglês, russo, italiano. E além de ser de feira, é afrodescendente. Podia ser um branco, né? Mas ele nasceu moreninho, lindo. E a mãe diz ingênua, ele só gosta de livro. Ele só fala, quando nós notamos que ele falava desde os 4 anos,
e a gente não entendia nada, ele estava falando russo. É uma língua muito fácil. E ele estava falando gramaticalmente. Como? Temos que parar um pouco para pensar. Como? Pega aí qualquer rede e olha com calma os meninos prodígios da atualidade. Nos programas, aquele programa de Londres, dos gênios, uma menina de 5 anos abalou, cantando com voz de adulto e cantando maravilhosamente. Deus está investindo em nós. É provável que seja em um de vocês. Em mim não dá tempo. Eu já falei para ele, não gaste seu tempo não, porque eu já vou embora. Mas pega aí uma pessoa jovem, de 50 anos, jovem, viu como eu tenho compaixão? Pega e faz que essa pessoa eleja alguém. Nada nos desencante, nada nos aborreça. Já que nós vamos investir, eu tive um amigo no Rio de Janeiro que era um homem muito rico. Eu sempre tive amigo muito rico. Eu não sei porque nasci pobre, eu acho que foi engano. A cegonha se atrapalhou e me largou antes. E ele me dizia assim, Divaldo, você não sabe como é ruim ser rico. E ele dizia, eu imagino, claro, imagino. Você não tem ideia? Eu digo, não tenho ideia. E o infame não dava nem um abraço para a Mansão do Caminho. Ele dizia assim, Deus abençoe suas crianças, já estão abençoadas. Estão precisando de dinheiro para viver. Mas pensa que a indireta pegava de jeito nenhum. Esse era investidor da espiritualidade. Morreu e deixou tudo. E a esposa casou com outro, graças a Deus, que foi desfrutar da fortuna. Ele me dizia o seguinte, eu levanto todo dia às 3 da manhã. Eu disse, mas por quê? Eu tenho amigos ricos que pegam iate, vão para a Europa, para as Ilhas Maldivas, etc. Ele disse, eu vou para a televisão, para ver a Bolsa de Frankfurt. Ele diz, mas que feliz. Deixa de dormir para ver a Bolsa em Frankfurt. Como é que estava a Bolsa? Para ele poder jogar quando a Bolsa do Rio de Janeiro abria às 10 horas. Ele já tinha os cálculos que fazia. E quando ele estava para morrer, ele me disse assim, mas, Divaldo, é uma pena uma pessoa que tem uma fortuna como a minha morrer, não é? Eu digo, é uma pena. Ele disse assim, acho. Sinceramente, o senhor vai se arrepender tanto de ter tido essa dinheirama e não ter feito nada, que vai pedir a Deus para vir na extrema penúria, meu filho. Porque daí não pode levar nem nada. Até o caixão, que vai ser todo de veludo, vai ter pingente, vai ter aquilo. O senhor nem vai desfrutar porque já está morto. Agora que beleza. Eu vivo do salário e é uma maravilha. Eu acordo cedo. Eu tinha que trabalhar, acordava cedo. Ele, mas por que você acorda cedo? Para poder marcar o ponto. Senão eu tenho prejuízo. Daí, se nós fizermos um pouco de esforço, seremos chamados para o investimento divino. Se há algum problema, fiquem tristes, mas não briguem. Não fiquem de mal. Não deixem o mal. Olha, nós somos aqui umas 500 e poucas pessoas. Se cada um de nós, a partir de hoje, disser, eu sou investimento de Deus. Os cachorrinhos que a gente está investindo, os gatos que a gente está investindo, os elefantes que a gente está investindo, porque em todos os bichos, não é? Eu li uma vez de uma moça que seu investimento era uma cobra. Então as duas dormiam na mesma cama, a cobra humana e a cobra ofídio. Quando foi um dia, ela notou que a cobra ficava deitada sobre ela, da cabeça ao pé. E ela achou estranho. No outro dia,
do terceiro dia. Ela se impressionou e foi a um veterinário. E ele disse: minha senhora, traga imediatamente essa cobra. Ela está medindo se já pode engolir. Porque qual é a gratidão da cobra? Afinal, ela vive disso. Engole inteirinho, só machuca alguns ossos, mas engole inteirinho. Ela, com todo amor pela cobra, mas a cobrinha não tinha nenhum amor por ela, estava só medindo para ver se já estava na hora do banquete. Imagine aquela coisinha gordinha, do mesmo tamanho, daria para o seu tamanho exato. Então, nós estamos vendo o período pet, amar os animais, que é uma beleza. Vamos passar o dia para o período humano, para o período das criaturas humanas. Vamos amar também aos meninos descalços, aos meninos sofridos, aos miseráveis. A resposta que ele dá mas os animais não são como as criaturas que não agradecem. Não faça para receber, faça pelo prazer de fazer. Ele talvez não dê a você, mas vai dar a alguém, a outra. E ao invés de ser um criminoso hoje, ele vai ser daqui a 10 anos. E daqui a 10 anos já houve uma mudança social e ele pode estar regenerado. Então, eu termino com essa mesma frase. Vamos investir em alguém, em uma pessoa bem antipática, diga assim: eu vou investir que vou conquistar esta alma horrorosa. Ei, chamemos horrorosa, chamemos mais investido. E agora, lembrando, só um detalhe. Quando eu vi a fotografia dela ao entrar na escola, na universidade, em New Jersey, eu disse: meu Deus, é Mary Jane. Aí a professora disse: ela é a fundadora da nossa rede de universidades. Eu aí perguntei: a senhora conhece a história dela? Não, foi uma educadora. Eu disse: que ingratidão, hein? Na casa que ela fundou, a pessoa não conhece a sua história. Pois hoje eu vou falar sobre Mary Jane Buckley de Bethune. Vou evitar palavras difíceis de tradução e vamos para lá. E eu vou ficar para perguntas e respostas. E aí, da casa dela, onde ela fundou quando tinha 71 anos, já estava com problemas cardíacos, onde ela fez lindos discursos, e onde ela cantou também God Bless America, homenageando essa mulher que morreu em 1995, deixando-nos um legado de que nós somos embaixadores de Cristo para a humanidade. Vamos orar. Pedimos aos companheiros que aplicam passes para que tomem os seus lugares. Senhor Jesus, nós te queremos pedir pelos irmãos terapeutas do Espírito que irão aplicar energias saudáveis para a nossa vida espiritual. Nós te pedimos que faça o milagre de transformar os seus fluidos em energias balsâmicas e curativas. Pedimos por eles dedicados, mas pedimos também por nós, pelas nossas necessidades. Pedimos que abençoes
o nosso lar, a cada um de nós. Estamos com a alma referta de alegria. Nós te pedimos, amigo divino, para que abençoes os nossos obsessores, aqueles que nos perturbam, que geram situações deploráveis, que se comprazem no mal. Nós te pedimos, em favor dos suicidas, daqueles que anteciparam a viagem de volta. E te suplicamos que nos atendas em nossas necessidades. Vem ter conosco, amigo da paz, para socorrer os enfermos que aqui estamos. Também te pedimos, em favor de nossa casa, dos nossos frequentadores, para que se sintam renovados e felizes. Abençoa nossa água, Jesus. Permite que ela adquira propriedades curativas. Suplicamos que o Pai Celestial, a Mãe Santíssima, a Tua misericórdia e a bondade dos Espíritos bons nos acompanhem e desta forma encerramos a nossa reunião com votos de paz para todos. Está encerrada a nossa sessão.